Eu errei. Eu admito para vocês que eu errei e venho por meio desta com uma blusa verde não branca para me desculpar formalmente com vocês por não ter colocado a vinheta do Pastel Oleoso no vídeo anterior, tá? Me perdoem, fui moleca, errei, mas hoje tem. Hoje a gente veio se redimir, então solta a melhor vinheta do Brasil, Bruxinha! Tá com pau, doido! Queima, quem gará! Ai, o pastel! E então, galera, estamos de volta para mais um vídeo. Finalmente agora o nosso vídeo de batalha, aquele vídeo que vocês gostam bastante. E, assim, de fato foi uma batalha. Eu passei a semana inteira produzindo esse vídeo e eu tô muito feliz com o resultado. Então eu já quero te pedir agora no comecinho pra você ficar comigo até o final. Eu te garanto que vai valer muito a pena. Esse vídeo tá recheado de muita informação. A gente vai fazer um grande comparativo aqui de várias marcas de pastéis oleosos. E eu acho que a gente vai sanar várias feridas, tirar muitas dúvidas, enfim. E então já aproveita esse comecinho pra deixar o teu like, deixar o teu hype, tá certo? Deixar um comentário fofinho pra sinalizar que você tá assistindo o vídeo. Toda doida, né? Ó. Não tá? Graças a Deus, mais um material chegou aí pra fogueira, né, de São João. A fogueira tá crescendo, hein? Eu acho que o Gio tá nessa pegada aqui também, sabia? Sim. Não perca o riso dela de nervoso. E aí? Vou demorar um tempo pra me recuperar psicologicamente disso aqui. Vou demorar. Toda vez eu perco uns 3 meses de vida, 4 meses de vida fazendo esses testes aqui. Eu fico pistola da vida, revoltada, meu cortisol sobe, meu ódio, a minha raiva sobe. Deixa o like aí, pelo menos, né? Então, gente, é o seguinte. Eu escolhi os meus 6 pastéis escolares. Na verdade, eu já usei o Staedtler. O Staedtler foi o primeiro pastel que eu usei. Assim, quando eu comecei a, de fato, trabalhar com pastel oleoso, me interessar pelo pastel oleoso. E, enfim, na época foi uma grande decepção. Foi um contraste muito grande quando eu comecei a usar outros pastéis e entendi de fato que aquilo não era realmente não se comparava com pastel oleoso de fato. Mas enfim, estamos aqui fazendo vários testes para a gente comparar alguns quesitos desses vários pastéis. Então esse início do vídeo inteiro vão ser testes com todas as marcas, tá? As 6 caixas diferentes. Primeiro eu tô fazendo 3 degradês diferentes. Depois eu tô fazendo o stippling, que seria essas bolinhas coloridas, pontinhos coloridos. Depois eu fiz vários círculos, né, pra gente fazer ali uma junção de tons através desses círculos. E por último eu fiz os grafite, que é basicamente cobrir o papel com 2 camadas diferentes de tinta de cor, né? A camada mais clara fica embaixo, a camada mais escura fica em cima. Depois a gente raspa essa camadinha pra gente ver a camada de baixo. E esses foram os testes que eu escolhi. O critério foi basicamente quando eu faço esse primeiro teste do gradiente, né, das transições de cor e tal, é muito no sentido de entender como que as cores se misturam, se elas se misturam bem, porque na minha mente, pelo menos, não fazia muito sentido a gente pegar e fazer aqui uma paleta de todas as milhões de cores dessas caixas, porque simplesmente ficar fazendo swatch muitas vezes não leva a lugar nenhum, porque o swatch em si não vai testar muita coisa.
A gente vai conseguir conhecer as cores, mas a gente não vai conseguir, de fato, estressar esse material ao ponto de entender mais ou menos qual é o comportamento dele. E como a gente tem muita dúvida com relação a degradê, a transição, né? Será que esse pastel vai se misturar bem? Será que ele transiciona legal? Será que a gente consegue fazer uma gradação suave com ele? Então eu achei por bem fazer esse teste. Eu acho que é um teste pertinente para a gente entender como ele se comporta. E esses 3 testes de baixo que eu fiz, o stippling, o degradê ali, a mistura de cores através das bolinhas. Tem um nome para essa técnica, mas eu estou completamente esquecida nesse exato momento. E o último teste, que é o desgrafito, é basicamente para a gente entender como que esses pastéis se comportam com outras técnicas e outros usos para eles, né? Para cada um desses pastéis. Então, é basicamente isso que eu decidi fazer para poder a gente ir comparando. Vocês já estão provavelmente entendendo, comparando e tentando, já percebendo como que cada um desses pastéis se comporta nesses cenários, né? Nesses possíveis cenários de trabalho. Outra coisa que eu preciso dizer esse caderno que eu estou usando na verdade, as folhas deles são do papel para pastel seco da Strathmore. Esse papel ele tem vários favinhos, assim, ele tem uma texturinha bem interessante justamente para poder fixar esse pastel seco e tornar o trabalho mais agradável, né? Mas ele pode também ser usado com pastel oleoso. Eu cheguei a ter minhas dúvidas, porque ele tem uma textura bem pronunciada, mas como eu já tinha usado o mitan para usar para pastel oleoso, e tinha funcionado muito melhor, inclusive, o mitan para pastel oleoso do que para pastel seco, então eu achei que funcionaria e realmente funcionou super bem. Obviamente você tem um pouco mais de trabalho ali para cobrir esses favinhos e tal, mas dependendo do pastel que cair aqui nesse papel, é só maravilhas, tá? Então realmente só deixando claro qual o papel que eu tô usando, porque muitas vezes eu sei que vocês acabam perguntando, e também a gente vai acabar fazendo um teste de papel aqui. Eu vou pegar um outro papel mais pra frente aqui no vídeo, que ele também tem uma certa textura, mas ele é um pouquinho menos texturizado do que esse aqui, somente pra gente entender realmente como esses pastéis vão se comportar também nesse outro papel menos texturizado. Eu não peguei papel liso, porque a gente já sabe que o melhor funcionamento para o pastel oleoso é realmente num papel mais poroso, num papel que tenha algum tipo de textura. Então, para mim não fazia muito sentido fazer esse tipo de teste, porque realmente não ia levar a lugar nenhum. E a gente já tem vídeo aqui no canal também, usando pastel oleoso com papéis, com um papel, eu acho que eu tô usando, que é bem mais lisinho, assim, menos poroso. E eu cheguei também a comentar o que eu achava e mostrei os resultados para vocês também. No fim das contas, fica aí a critério de cada pessoa, né? O que papel usar, que material usar. Mas como a gente está aqui para fazer testes, experimentações e compartilhar esses testes, né? Digamos assim, a gente está aqui para fazer meio que um diário científico de tudo que a gente está entendendo e aprendendo ao longo do caminho. Então, acho por bem deixar registrado aqui todas as minhas impressões de tudo. E como vocês estão vendo muito bem aqui, a gente já está aqui na parte do Faber-Castell. Cada um desses materiais se comportou... Esses pastéis são muito diferentes entre si. Realmente, eles têm características muito distintas. E algumas coisas ficaram muito claras para mim já nesse momento desse primeiro teste. E a primeira coisa que bateu muito forte em mim foi Staedtler, muito complicado. Giotto. O Giotto, particularmente, ele tem um cheiro de cera muito forte, de giz de cera, de material de cera, sabe? Enquanto o giz de cera, eu acho que ele é excelente. Enquanto pastel oleoso, pelo menos eu senti uma grande dificuldade com esse material. Desses primeiros testes foram feitos, Staedtler, Giotto e Faber. O Faber foi o que
se saiu melhor dentre esse primeiro grupo. E aí a gente tem o CIS, que é o que eu tô fazendo agora, tem o Crayola e tem o quê, meu Deus? E Pentel, né, minha gente? Como é que eu poderia esquecer do Divo, que me faz passar mal sempre, toda vez, icônico, maravilhoso e inesquecível. Então, assim, vamos dividir aí a primeira categoria, que foram os primeiros que a gente fez, e a última categoria, que são esses últimos 3 aí, o CIS, o Pentel e o Crayola. E com o passar do tempo, aí, com o passar dos exercícios e dos exercícios não, dos testes, das práticas, vai ficando mais claro, pelo menos para mim, né? Vai se desenhando muito claramente a facilidade de se trabalhar com alguns desses materiais e a dificuldade de se trabalhar com outros. Eu espero que vocês estejam percebendo assim, a fluidez de alguns materiais e os impasses de outros. E eu acho que esse tipo de teste é muito pertinente, porque muita gente me procura milhões e milhões de vezes desesperada, assim, dizendo: nossa, minha experiência com pastel oleoso foi horrível, eu não sei pintar com pastel oleoso, é muito ruim, é muito difícil, é muito chato. E, assim, eu detesto atribuir todos os problemas ao material, única e exclusivamente. Mas muitas vezes o material tem a sua parcela de culpa, sim. Porque além de ser uma mídia que a gente não é tão acostumado, que a gente não tem tanta proximidade aqui no Brasil, né, a gente tem uma limitação de encontrar bons pastéis, a gente tem uma limitação quando a gente encontra esses pastéis, tem uma limitação de cor, tem uma limitação de tamanho de caixa, tem uma limitação de técnica mesmo, né? Assim, de entender, de ter pessoas explicando sobre como esse material funciona, de ter aulas disponíveis sobre esse material. Então, eu entendo que as pessoas acabam desistindo dessa técnica muito pelo excesso pelo excesso não, na verdade, pela falta de disponibilidade, né? Pela falta de poder de escolha, né? Porque aquarela, a gente tem milhões de possibilidades, assim, muitas opções de aquarela iniciante, muitas opções de aquarela intermediária, muitas opções de aquarela para uso profissional, mas o pastel oleoso é bem diferente, é uma mídia que é muito gostosa, muito prazerosa, mas que, infelizmente, a gente acaba tendo acesso aqui aos materiais que são muito precários, muito difíceis, muito complicados. Então, se você está me assistindo agora e já teve problema com um pastel oleoso, preste atenção. Provavelmente o problema não foi só você. Provavelmente o problema também foi o material. Porque realmente os nossos materiais, os nossos pastéis aqui, eles têm uma limitação muito grande. Olha só a quantidade de força que eu estou fazendo para conseguir fazer com que esse pigmento saia. Eu quebrei o pastel no meio, ele se esfarelou inteiro. E eu acabei desistindo de fazer uma cobertura mais homogênea. Então, além de tudo, tem esses pormenores, né? Assim, às vezes a pessoa compra uma caixa de 50 cores e algumas cores daquela caixa são extremamente secas, extremamente duras, ou então não tem tanta pigmentação. Isso vai, de certa forma, vai esgotando a gente vai ficando meio que sem saco e acaba desistindo mesmo, né? Acaba sendo inevitável. Então, aqui continuando esses testes, né, esses primeiros testes,
eu acho que agora, finalmente, a gente conseguiu entender visualmente como que um pastel deve se comportar nos papéis, né? Como que esse degradê deveria estar acontecendo desde aquele primeiro teste lá do Staedtler. E como que o aspecto de um pastel que tem um pouco mais de maleabilidade, que é um pouco mais oleoso de fato, né? Mas que tem mais plasticidade, como que ele se comporta e como ele se mistura e como é muito mais fácil de trabalhar com ele, mais agradável, mais interessante. O tempo de trabalho que você fica com esse tipo de material é muito mais prazeroso e proveitoso, porque você tá com o material em mãos que você confia 100% nele, que você se sente à vontade. Então, isso, gente, isso é até uma coisa que eu falei na live dessa semana. É o material conforto. O material conforto, ele vai fazer com que a gente se sinta melhor, que produza melhor, que faça mais, que tenha mais vontade de trabalhar, justamente porque a gente não tem dificuldade com ele, porque a gente se sente bem trabalhando com ele. E eu acho que muita gente desiste de trabalhar, que é como eu já falei anteriormente, porque o material não ajuda, cara, assim, infelizmente. E a pessoa começa a duvidar de si própria, principalmente porque, óbvio, todos nós temos dificuldades técnicas, principalmente se a gente é iniciante, se a gente é robista em alguma mídia específica. Então, vai ter a dificuldade da técnica e vai ter a dificuldade do material. E juntando as dificuldades, é nota 0, né? Nota dó pra gente. Então, como eu falei pra vocês aí antes, lá no começo, eu tô fazendo aqui um outro teste com outro papel. Esse papel aqui é o Concept e Sketch da Hannah Emily. Ele tem uma certa texturinha. Eu tenho usado ele também aqui para pastel, para algumas coisas que eu fiz com pastel oleoso. Tenho gostado bastante. E por isso que eu escolhi ele para fazer esse teste também. Porque já é um material, um papel que me trouxe um conforto, uma familiaridade, né, na utilização dele. E ele tem uma textura interessante e agradável. Eu sabia que, pelo menos nesse quesito, eu ia me sentir bem trabalhando com esse papel. E eu queria ver como que esses materiais se comportariam nesse cenário, né? Com um papel poroso, né? Mais texturizado, mas não tão texturizado quanto o papel da Strathmore, que era o que a gente estava usando anteriormente. E vocês vão ver o resultado de todos esses testes, né? Esses degradês que eu tô fazendo. Eu escolhi esses tons de azul pro verde, mas nem todas as caixas tinham os mesmos tons, então eu acabei fazendo uma adaptação, mas enfim, isso não importa tanto. O que importa é que a gente consiga entender como que foi essa transição, como foi esse degradê. E é visível, tá? É visível que alguns pastéis se comportam muito melhor do que outros. Mesmo que você use a melhor técnica do mundo, mesmo que você tenha o maior cuidado do mundo ao trabalhar com alguns materiais, eles vão deixar a desejar mesmo. Porque, enfim, é isso, não é? Isso que a gente já conversou. Além de tudo, são materiais escolares, são materiais que são feitos para criança. E parece, caramba, eu tenho a impressão de que a galera faz, assim, material de arte para as crianças ficarem com raiva de fazer arte. Será, gente? Será que é uma coisa na minha cabeça? Eu não sei. Mas eu tenho a sensação de que lápis para criança aqui no Brasil é extremamente duro. Parece que a criança é para ficar com tendinite logo, desde criança. Esses negócios de colorir não colore nada, aquarela não colore nada. Pastel oleoso não é oleoso, o giz de cera não tem pigmento. Então, assim, você já fica com ódio de fazer arte desde criança. Não quero mais trabalhar com isso, não quero saber disso, não importa. Odeio, sabe? Nossa Senhora. Então a gente que tá aqui, ó, a gente é muito guerreiro, porque a gente passou por isso, passa por isso até hoje, e a gente continua firmes e fortes aqui no nosso propósito de trabalhar com arte, entender esses materiais, como que eles funcionam, quais são os Chernobyl, quais não são os Chernobyl, e, enfim, o que é possível fazer com eles, o que não é possível fazer com eles. E eu acho que esses testes demonstram muito. Eu espero que vocês estejam percebendo tudo que eu percebi. Eu não tô dando spoiler do que vem pela frente ainda, porque eu acho que vocês já estão tirando as próprias conclusões. Eu tenho certeza disso, óbvio.
Vocês são inteligentes, vocês já entenderam o que é que funciona, o que é que não funciona aqui, o que é que vale a pena investir, o que é que não vale a pena investir. Óbvio, tem gosto pessoal de cada um, tem o trabalho, né, a forma de trabalhar de cada um. E o que eu tô mostrando aqui são basicamente os resultados dos meus testes e das coisas. Eu tentei ser o máximo imparcial, tanto que eu fiz a mesma coisa com todos eles, no mesmo papel, e enfim, tudo o mais igual possível para não cair na parcialidade. Então, dá para perceber, sabe? Dá para perceber o que funciona e o que não funciona. E eu peço para que vocês parem de insistir em material que não funciona, que vai fazer mal a vocês. E agora vem o Bereguedeve de verdade. E é por isso que esse vídeo passou a semana inteira sendo feito. Porque vocês sabem que... Eu já falei, acabei de falar no início do vídeo, que eu gosto de testar as coisas e compartilhar com vocês e ter essa documentação aqui. Mesmo que esse vídeo seja visto por 5, 10 pessoas, não interessa. Essas 10 pessoas vão, pelo menos, entender alguma coisa aqui que foi dita, que foi experimentada, que foi comprovada e que tem registros disso. Então, eu fiz questão de fazer o mesmo desenho com todos os materiais. Então, teremos 6 gatos, o mesmo gato, né? A mesma pose, com os pastéis diferentes. Eu
tento aqui no meio dessas representações dos gatos partir do mesmo princípio em todos os pastéis, principalmente porque todos eles têm quantidades diferentes, né? As caixas têm quantidades diferentes de pastel, então a gente tem que tentar fazer ali um jogo de cintura para pegar as cores parecidas e não inventar muita coisa. Então eu fui tentando fazer mais ou menos a mesma coisa em todos eles, pegar mais ou menos as mesmas cores e usar o mesmo princípio para a gente conseguir os resultados mais próximos ali possível, dentro das características de cada um desses pastéis, dentro das limitações deles. E os resultados são surpreendentes. Cenas fortes virão pela frente, tá certo, gente? E, bom, é isso. Eu fiz basicamente um laboratório essa semana inteira, trabalhando nesses gatinhos e trabalhando assim com bastante calma. Eu acho que uma coisa ficou bem clara para mim também. Eu tentei monitorar o tempo de trabalho que eu levei em cada um dessas pinturas, né, desses gatos. E esse primeiro, eu acho que foi coisa de 1h30, 2 horas que eu levei fazendo. Inclusive é um tema legal para uma live, né? Bem legal, bem interessante. Está nos meus planos também, trazer uma live sobre pastel oleoso, pra gente conversar um pouco mais sobre isso e pintar junto aqui, pra galera que curte pastel oleoso. Bom, uma coisa que ficou muito clara pra mim foi que, obviamente, óbvio, né, que a limitação do pastel vai fazer com que a gente demore mais trabalhando. É a mesma coisa com todos os materiais, né? Quanto melhor o pigmento, quanto melhor a maleabilidade dele, quanto melhor a característica técnica de cada pastel oleoso, mais a gente vai fluir com aquele material, menos dificuldade vai existir, né? Assim, menos desafios para a gente precisar ultrapassar enquanto estiver pintando, enquanto estiver desenhando, fazendo um sketch, o que quer que seja. E isso, como foi o primeiro gato, eu estava muito descansada, né? Eu estava bem, bem descansada mesmo. Então eu fui fazendo também com bastante calma, para não ficar aquela ideia de que, tipo, mas, sabe, ela fez de qualquer jeito. Ela fez jogado só para meio que dar a entender que o pastel é ruim. E eu não queria isso. Como eu falei já, eu queria meio que tentar ser o mais imparcial possível nos resultados desse teste. Até porque se eu tô me propondo a fazer um vídeo imenso desse, com uma quantidade imensa de testes, eu quero que o resultado seja o melhor possível, não só para vocês, como para mim também, porque para mim é muito importante manter esse tipo de padrão de documentação, porque futuramente eu vou vir aqui olhar isso e muitas pessoas param para me perguntar o que eu acho do material X, Y, se eu indico, se eu não indico. Então eu acho importante que esse tipo de teste seja feito com critério e tenha um certo rigor, para que a gente também consiga realmente suprir as necessidades de todo mundo, né? Resolver os problemas das pessoas. Prima, você está tratando a arte de uma forma extremamente Caxias, muito séria, muito... Mas, gente, é isso. Eu acho que a arte, ela não é isso no nosso dia a dia. Quando a gente está pintando, a gente só está pintando, a gente só está se divertindo. Mas pra gente se divertir no nível que a gente se diverte, pra gente pegar uma aquarela e dizer, nossa, tem um light fastness bom, pegar um pincel e dizer, nossa, esse pincel aqui é muito bom. Alguém foi lá e testou antes, alguém foi lá e levou um tempo pesquisando, levou um tempo aprimorando aquele material. Então eu acho muito legal que a gente tenha a possibilidade de fazer isso, que a gente tenha a possibilidade de ter essa documentação, que a gente tenha a possibilidade de estar conversando sobre isso hoje, que era uma coisa que quando eu comecei a estudar pastel oleoso não tinha. Eu não tinha um vídeo assim para assistir. Eu não tinha alguém para me dizer, olha, essa marca é muito boa, essa marca é muito ruim, não faz assim, essa técnica tá errado, vai por outro caminho. Não existia isso. E eu acho que ainda não existe até hoje. Pelo menos eu não achei
aqui no Brasil nenhum vídeo falando sobre testando milhões de pastéis oleosos diferentes. Não são milhões, né? Já começa por aí. São os pastéis que eu encontrei e que eu tinha à minha disposição. Eu tinha uma caixa de Van Gogh, mas acabei dando essa caixa. E já adianto para vocês também que não é muito grandes coisas não, tá? É muito caro. É uma marca bem famosa, né? A Thalens é uma marca que tem um certo peso, assim, no universo da aquarela, mas em termos de pastel oleoso não é nada demais. Nada demais mesmo. Então, nem se preocupem, porque não ia influenciar em muita coisa, não. Mas se você, de repente, quiser que eu faça um vídeo sobre o pastel da Van Gogh e você tiver esse material, pode enviar para mim que eu faço tranquilamente e depois eu envio ele de volta para você. Não tem problema nenhum. Estamos aqui pra gente conversar e trocar ideia sobre arte. E eu já comecei o meu segundo gatinho. Na verdade, já tô terminando, né? Comecei a devagar aqui com vocês. E eu já tô terminando o gatinho feito com o pastel da Giotto. E olha, esse aqui foi bem difícil, tá? Foi muito... Eu acho que eu trabalhei muito tempo nesse gato. Acho que eu demorei umas 2 horas, talvez. Ele não foi para lugar nenhum. Ele não mistura bem. O branco não fez o papel dele aqui. Ele não fez nada do que eu queria. Eu queria fazer com que... Eu queria dar uma misturada nas cores com esse branco. Ele não fez absolutamente nada. Ele deixou o fundo todo maluco. As cores não se misturam bem. As cores acinzentam. É um pastel que suja tudo. Ele se suja muito, aí eu comecei a limpar eles ali no guardanapo. E só de olhar de novo já me dá uma canseira, já me bate um nervoso, um desgaste emocional. E eu espero de coração que ninguém tenha o desgosto de trabalhar com esse pastel, porque é muito ruim, gente, de verdade, tá? De verdade. Spoiler! É muito ruim. Não é um spoiler, porque vocês viram o resultado e daqui até o final vão ter vários gatos para vocês conseguirem comparar e entender o que funciona, o que não funciona, o que ficou legal, o que não ficou legal, o que valeu a pena, o que não valeu a pena. E, gente, aquilo ali foi infeliz, tá? Aquilo ali foi uma experiência bastante infeliz. Eu acho que vou demorar aí realmente, como eu falei lá no começo do vídeo, vou demorar aí uma coisa de uns 3 meses para me recuperar desse pastel. Eu tinha essa caixa da Giotto aqui há muito tempo. Eu lembro que a gente comprou ela numa viagem que a gente veio para São Paulo. A gente não estava morando aqui, a gente estava em Salvador, mas a gente vinha para cá eventualmente por causa do trabalho de Jéssica. E aí eu fiz, vamos comprar que eu quero experimentar. E, gente, foi uma grande decepção quando eu abri essa caixa, quando eu experimentei. Foi realmente, assim, uma das coisas mais desgostosas da minha vida, assim, com o material, das minhas experiências com o material. Foi essa caixa da Giotto, assim. Ele não tem cheiro ruim, ele não te provoca alergia, não tem nada disso. Mas ele em si é o mal. Ele em si é o problema. Ele é o problema de tudo. Então, assim, de cara, já nos 33 minutos de vídeo, eu adianto pra vocês que esse pastel não vale a pena. Este não vale a pena. Não vale o preço que... Não vale nada. Se alguém te der de graça, você fala, não, obrigada, não quero não. Você deixa aí pro seu filho brincar, que eu não quero não, tá? Obrigada. É isso. É esse tipo de material que a gente tá lidando. O que é muito frustrante, porque os lápis de cor da Giotto eram incríveis. Eu lembro, assim, que eu cheguei a trabalhar com alguns que eram excelentes. Um dos melhores lápis escolares que eu já usei na vida, que infelizmente não está se vendendo mais aqui no Brasil. Não sei se ainda produzem, mas pelo menos aqui no Brasil não tem mais. E o Giotto fez uma coisa, assim, muito interessante na minha cabeça, que foi girar a chave de tudo que não prestava. As coisas de repente começaram a ficar lindas. Tudo começou a ficar lindo. Sabe? Ele baixou o sarrafo num nível tão grande que tudo que veio depois dele foi só alegria e diversão. Juro.
foi realmente nesse nível. E agora a gente já tá aqui no finalzinho dos nossos testes. Eu já tava bem cansada aqui, mas mesmo assim eu fiz questão de manter ali os testes o mais próximo possível, tentando fazer tudo o mais certinho possível. E nessa caixa aqui da Pentel, eu acho que de todas essas caixas que eu usei, ela é que tinha mais cores. E mesmo assim eu tentei manter ali mais ou menos uma intenção próxima a tudo que eu já tinha feito anteriormente. Peguei umas coresinhas diferentes ali para me divertir, porque enfim, a bichinha merecia. Mas continuei usando basicamente a mesma paleta para fazer todos eles. E o resultado ficou bem interessante. Daqui a pouco a gente vai conversar mais profundamente sobre tudo que aconteceu, sobre as dificuldades, sobre o que a gente achou. Jéssica está nesse vídeo, tá? Spoiler. Daqui a pouco a Queen vai chegar pra gente conversar sobre tudo que foi feito aqui. Ela sabe que eu fiz esse teste, mas ela não sabe qual a ordem, né? O que é o quê? Qual gato é de quê? Então eu vou fazer meio que esse teste com ela pra gente se divertir aqui, tendo um olhar de uma pessoa que não trabalha com esse material. E eu sempre acho muito interessante fazer esse tipo de coisa, porque a gente precisa pensar no cliente, né? A gente precisa pensar na pessoa para a qual a gente está produzindo a pintura, o desenho. Como que aquela pessoa vai reagir àquele material, como que ela vai reagir ao resultado final, o que é que mais encanta as pessoas. E principalmente as pessoas que não trabalham com arte de fato, né? Que são as pessoas que consomem arte. A arte é feita para essas pessoas, né? Então é muito importante que a gente leve em consideração
os sentimentos, as sensações de cada uma das pessoas que não trabalham com arte. E Jéssica é esse ponto de conexão minha com a realidade, né? E é isso, gente. Vamos lá. Vou começar a me despedir, entre aspas, dessa primeira parte do vídeo, né? Ou melhor, dessa segunda parte do vídeo, que foi a parte dos testes. A gente já tá terminando aí, tem o Pentel, aí por último tem o Crayola, e depois a gente vai para as considerações finais do vídeo. Então, eu espero que vocês ainda estejam aqui nesse momento. Por favorzinho, fica comigo até o final, eu garanto que vai ser muito legal. Se você tiver um pouquinho mais de tempo para ficar nesse vídeo. Se você não tiver esse tempo todo, pausa o vídeo e vem assistir depois. Conversa comigo, me conta quais foram as experiências que você já teve com esse. Se você já teve alguma experiência com esses pastéis. E eu vou aproveitar para pedir de novo o teu like, tá? Deixa eu curtir, isso é muito importante, gente, de verdade. É uma métrica muito importante para o YouTube. Tanto a curtida quanto o comentário. Quando vocês interagem comigo através dos comentários, o YouTube entende a relevância do vídeo. Ele entende, tem gente comentando, tem gente falando sobre isso aqui, então isso aqui é muito importante e eu preciso compartilhar isso aqui para mais pessoas, para que mais pessoas vejam também, saibam. O algoritmo, ele é uma máquina, né? Então assim, ele precisa entender de alguma forma, através dos números, dessas métricas, o que é interessante para o público e o que não é interessante. Então, é assim que ele entende, através do like, do hype e do comentário. Então, se vocês puderem fazer isso por mim, eu agradeço muito, 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 de verdade. E, obviamente, espalhem a palavra aqui da nossa comunidade para que mais pessoas cheguem e conheçam e que a gente possa expandir essa comunidade. Eu tenho um grande sonho esse ano de chegar nos 5.000 inscritos. Me ajudem, por favor, para que as marcas comecem a nos apoiar, porque eu acho que vai ser muito legal e importante, tá? Para projetos futuros, tá certo? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, entre aspas, tá? Tem bastante vídeo. A minha voz vai ficando por aqui, melhor dizendo. Fiquem com o processo aqui, a parte final da experimentação dos gatos, das ilustrações. E daqui a pouco a gente se fala de novo, tá?
Então, galera, estamos de volta. Neste momento agora, é óbvio que eu trouxe Jéssica, porque, enfim, ela é a minha conexão com o mundo real. Que tristeza. Uma pessoa que vive na caverna, como eu, tem a conexão com o mundo. E é sempre bom, né, pra gente que trabalha com arte, que trabalha muito tempo isolado, a gente acaba meio que se envolvendo muito com o que a gente tá fazendo. Eu sempre falo isso. Sim. Justo. Então, por isso que eu trouxe ela. Porque a gente vai conversar sobre as 6 pinturas dos 6 pastéis escolares. E a gente vai eleger um pódio de 3. O resto não vai entrar. O resto acontece o quê? O resto é fezes, né? Ok. O resto é menção horrorosa e... Não é honrosa, é menção horrorosa. E, assim, na minha... Ó, Bartô concorda comigo. Olha, ele chegou pra dizer a mesma coisa, que ele concorda. Acha, Foi embora. É isso que ele acha. Isso. Ele acha que os 3 últimos colocados não devem ser comprados por você. Não gaste seu dinheiro com esses pastéis, tá certo? Eu gastei pra você não precisar gastar. Bom, vou fazer algumas perguntas pra ela. Sim. Obviamente, ela me viu fazendo as coisas e tal, mas eu acho que ela não faz ideia de Não. qual é qual. Eu estava Tu sabe? olhando mais... Não, eu estava né? olhando mais cedo e eu tenho uma suspeita de um deles só. Tá, pronto. Então eu vou fazer algumas perguntas e no final eu vou pedir pra ela fazer o pódio. Nossa. O pódio que vai fazer você. Ok. A gente vai conversar, vamos lá. Vamos começar pelas cores. O que que você achou? Começando daqui pra lá. Caramba. É meio complicado, porque assim... Esse aqui foi o que eu achei mais claro. Uhum. O quarto, né? Dessa disposição de gatos. O mais laranjão. Mas aí talvez seja só porque na caixa tivesse cores diferentes. Uhum. Esse, no entanto, é o mais escuro. Sim. Talvez Mais seja. escuro em que sentido? A manchinha, vendo que aqui tá bem laranjinha claro e aqui tá... Aqui tá. Tá. Aí tá alguma coisa. Mas assim, as cores estão bem similares. Não, cor por cor, não senti muita diferença. Cores estão similares. A que mais se destacou pra você, qual foi? O que mais se destacou? Eu tenho Em termos certeza de que cor, você dessas mesclou cores do gato. pra eu não ter noção da ordem. Uhum. Pensar só no gato, sem pensar no fundo. Só no gato. Eu não tava pensando no fundo, agora eu comecei, obrigada. Ai, meu Deus. Despertamos o monstro. Esse foi o que mais se destacou pra você. Foi. Por quê? Eu consigo ver... Eu gostei mais das só vou falar pinceladas, apesar de não ser com pincel. Certo. Das listras manchas. aqui do gato. Uhum. A sombra também aqui na barriga ficou... Me chamou mais a atenção, não vou dizer que ficou mais interessante, mas ficou mais interessante pra mim. Chamou mais a minha atenção. Uhum. E no todo, assim, eu gostei mais dele. No conjunto geral da obra. No conjunto geral da obra. O gato e tudo mais, né? As O cores. fundo eu ignorei, mas sim. Mas o fundo ele tem uma sombrinha aqui, os Sim, de cá já não tem tanto. Esse aqui tem mais, mas esses 3 aqui não tem tanto. Parece que acabou que misturou tudo. Chutaria que na tentativa de fazer uma sombra, ele acabou fazendo alguma besteira, alguma coisa, e aí não conseguiu ficar da mesma maneira que as outras. As outras você consegue ver que tem isso aqui mais definido. Engraçado que a imagem tá perto bem aqui na frente. Tá. Então já vamos falar de fundo, né? Já que a gente tá falando de fundo. Vamos comparar esses 2 fundos aqui. Tá. O que é que você tem a dizer sobre ele? Das pinceladas, das manchas, Esses 2 dos fundos, tons. eles parecem... Eu não sei o que eles parecem. Os fundos, assim, desses 4 primeiros estão bem diferentes dos 2 últimos aqui. Sim. Não sei se, eventualmente, no processo de pintura, tu mudou alguma coisa porque quis ou porque aconteceu. Não mudei nada. Enfim. Já respondendo. Mas, sim, esses dois são bem mais diferentes do que os outros 4. Certo. E aí, nessa brincadeira que eu tava falando da questão da sombra, é como esses 2 eu ainda consigo perceber que tem
essa tentativa de sombra embaixo do gato. Eu estou lendo isso aqui como uma sombra do gato. E esses dois eu não consigo. Eu consigo ver um fundo Sim. ali, com várias cores diferentes. Mas não dá pra entender que é uma sombra. Dá pra entender, mas é diferente. Esse aqui esses dois aqui tem uma sombra, mas tá bem juntinho do gato. Certo. Essa mancha maior que tá aqui ao redor, eu não entendo como sombra. Que já é diferente desses daqui, tá vendo? Sim. Então, a minha sensação aqui é que o fundo tá aí, sabe? Eu consigo ver uma sombra. Ele não tá tão bem acabado. Seria esse isso. acabamento, mas ele parece até que tem mais pinceladas, né? Tipo, esse aqui, esses daqui, esses três últimos principalmente, você consegue notar, sei lá, como se tivesse mais, não homogênea a palavra, mas é como eu consegui pensar, como se aqui tivesse mais homogêneo, e esse daqui foi tentando, assim. Sim. Somente esse. Sim. Agora, se você tivesse que pendurar um gato na sua casa. Esse. Se você tivesse que queimar um gato. Esse. Por quê? Esse aqui, ele já não tem. Foi isso que eu tava olhando antes. Eu percebi que todos os outros 5 gatos tem mais detalhes, assim, nas patinhas, na boquinha. Esse aqui, a sensação é que, por mais que ele tenha tentado, você não conseguiu. E aí fica um gato mais abstrato. Fica um gato mais, assim, mais Picasso, né? Talvez. Não porque ele não é quadrado, mas poderia ser um gato Picasso. Fica um gato mais Frida. Fica um gato mais Frida, não fica? A pincelada mais solta, ele é mais agressivo, ele é mais disruptivo, ele é um gato que tá assim... O gato tá reclamando, aí você tá ouvindo? Tá, então o gato que você queima, o gato esse que você é o que eu menos ama... gostei, esse foi o que eu mais gostei. Certo. Eu acho que Primeiro eu já sei lugar, quais são os parceiros. foi o que você mais gostou, foi aquele. Segundo lugar. Ai, não sei. Esse aqui já é o 6º lugar, né? Esse já é o 6º lugar. Acho que esse. Segundo lugar, esse, o da ponta, Isso. né? Tá, e o E o terceiro? terceiro ficou entre esses dois. Eu acho que esse. Apesar de que eu gostei mais das cores. Eu acho que eu disse que eu já gostava mais dessas cores. Não, eu tinha falado desse aqui mesmo. Eu gostei mais Você das gostou cores. É que esse eu falei que esse era o mais claro, É, o mais claro, isso. Esse tá parecendo mais com o gato da referência, inclusive, esse né? tá parecendo mais um gato. Nossa, é verdade. Quer dizer, esses dois também estão. Sim. Só que o gato é completamente laranja e esse É, aqui. que aqui eu coloquei, fiz a brincadeira, né, com as cores e tudo mais. É, mas eu fico entre esses dois, assim. Eu Certo. gosto mais das cores desse, mas o acabamento desse eu acho que tá um pouquinho melhor. Então seria tipo um empate, é isso? Aí a gente tem que decidir, né? Pra fazer o pódio. Esse aqui, então é 1, 2, 3 Tá bom. e 6. Beleza. Agora eu vou dar meu parecer, certo? Bom, a primeira coisa, obviamente eu vou falar no vídeo inteiro sobre os pastéis, né? Como foi a experiência de trabalhar com todos eles, etc. A primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é: eu estou, a partir deste vídeo, me desobrigando a trabalhar com esses pastéis do 3º lugar pra baixo. Não vou trabalhar mais. Do terceiro Não, inclui o terceiro? não. Ah, tá bom. Depois do terceiro. Dessas 6 caixas eu continuo com 3, as outras 3. Junho tá chegando aí, fogueira e tal, a gente já faz o evento da fogueira desse ano. Me desobrigo, tá? Eu acho que esse vídeo ficou bastante completo, eu acho que deu pra ver o que vale a pena, o que não vale a pena, o que faz sentido, o que não faz sentido. Obviamente, nesse momento do vídeo, vocês já sabem o que é o que, porque, enfim, né? Eu estava pintando e as caixas apareceram. Quem não sabe sou eu. Quem não sabe é Jéssica. Eu sei quais são os 6. Sabe. Qual desses Mas aqui? qual é qual não sabe. Eu tenho chutes. E eu acho que vocês aí de casa também já devem ter os seus favoritos. E os motivos pelos quais vocês favoritaram eles, né? Também.
Do lado de cá, eu preciso dizer que eu comecei o projeto muito empolgada, muito ansiosa para ver o resultado. E como sempre, eu fico muito feliz de ver o resultado final. Obviamente, estou destruída, porque foram muitos dias pintando. E se tem uma coisa que ficou muito comprovado para mim nesse projeto, foi o quanto ter um material agradável faz a diferença na hora que a gente está trabalhando. Não é só uma questão de facilitar a sua vida, não é só uma questão de ser caro, não é só uma questão de ter marca, não é sobre isso. Até porque nenhum desses pastéis aqui tem nenhum renome, acho que talvez o da Faber, né? A Faber-Castell tem um nome de peso, mas enquanto pastel oleoso deixa muito a desejar. Ela também não tem nome em questão de pastel oleoso, é muito lápis de cor. É isso, ela tem um nome de peso, a Faber, mas o pastel em si não é um desses produtos que a gente vê no hall, né? Assim, no hall principal da Faber. Como ter um material que você confia te ajuda no processo, no sentido psicológico mesmo, assim. Foi muito exaustivo fazer alguns destes, algumas dessas pinturas, justamente pelo motivo de que quanto pior o material, mais você precisa executar a sua técnica, mais você vai precisar executar o melhor da sua técnica, mais aquele trabalho vai ficar difícil, vai ficar pesado, vai ficar puxado. Então, ao invés de você terminar um negócio em 1 hora, que era mais ou menos o tempo que eu levei para fazer, 1 hora e pouco, cada um deles, dos 3 melhores, nos 3 piores eu levei 2 horas e meia. Então, assim, o tempo piora, porque você fica trabalhando. Aí não tem aquela cor na caixa, aí você busca uma outra cor, aí aquela cor não funciona, aí a mistura começa a ficar acinzentada, a mistura começa a ficar bagunçada, as cores começam a ficar nada com nada, porque, enfim, você estava tentando fazer a harmonia de cores e ela não funciona. Porque os pastéis não se misturam bem, porque eles são muito baratos, porque eles são escolares, porque... Enfim, então nesse vídeo de hoje eu acho que ficou muito claro pra gente, e pra turma da aquarela também, que eu espero que esteja assistindo esse vídeo, já tem até vídeo de batalha da aquarela também, a gente já conversou sobre isso, o quanto realmente não vale a pena investir em alguns tipos de matéria. Não vale. Não vale. Não vale mesmo, não adianta, vai ser frustração. Muita gente me procura dizendo, Pri, eu tive uma experiência horrível com pastel, odeio pastel, não gosto de pastel, pastel é horrível. E eu sei que em partes é o material, em partes é a técnica da pessoa, porque pintar com pastel te traz alguns desafios. E eu fiquei imaginando a Priscila de 4 anos atrás com esses materiais em mãos. Não ia sair nada disso. Você ia achar que o problema era você. Eu ia achar que o problema era eu. E não ia sair mesmo, não. Por questões de limitação técnica. Sim. Porque eu tinha muitos problemas em trabalhar com cores, tinha essa questão dessa limitação mental, de que não ia funcionar, eu não ia saber fazer e não ia dar certo, enfim. Aí é tema para outro vídeo. Qual é qual, galera? E aí também é a hora do pódio, né? Já, né? Já é a hora de fazer o pódio. Mas você tem que falar o seu pódio, porque eu falei o meu. Staedtler, Giotto, Chutei certo. Fábio Castello, Pentel, Olha! Cis, Crayola. Essa é a sequência, tá? E o meu pódio foi... Que rufem os tambores. O que vale a pena de comprar hoje em termos de pastel oleoso, de acordo com o que a gente viu nesse vídeo hoje, de acordo com o que a gente conversou e com o que a gente experimentou. Na minha opinião, em primeiro lugar, vale a pena você investir na caixa do Cis. Porque ele foi o que Jéssica penduraria. Foi o mais bonito. Em segundo lugar, o Crayola. Se você tiver disposição de pagar R$100 na caixa de 28 cores, importar, etc. Como a gente mostrou lá no começo do vídeo, apesar de ser mais caro, eu tô colocando aspas porque ele é muito grande. Os pastéis são muito maiores do que os outros. Quase todos os outros da caixa, ele é maior do que quase todas das outras caixas. Então, assim, compensa no sentido de que ele
vem um tamanho maior Sim. de pastel. Porém, o lado negativo é 28 cores. Isso é bastante limitante quando a gente pensa em mistura de cores, etc. Mas vamos pensar que ele é um pastel que mistura tão bem que eu consegui fazer uma mistura muito parecida com a caixa de 50 da Pentel. E que os outros ficaram tentando, Faber, né, o Giotto, o Staedtler. O Staedtler me surpreendeu muito, na verdade, porque a caixa era de 12 cores. E ele misturou muito melhor, o fundo ficou mais bem misturado do que o Giotto e do que o Faber. Mas as cores ficaram mais acinzentadas, no fim das contas, né? Um pouco mais acinzentadas, pelas misturas, né, ali pelo retrabalho e tudo mais. Mas enfim, terceiro lugar, Pentel, tá? E aqui eu preciso dizer, gente, vou me redimir com a Pentel, tá certo? Entre aspas, porque é um pastel que continua me dando alergia, continua me dando problema, eu continuo ficando cansada trabalhando com ele, mas a mistura dele também foi bem decente, certo? Eu me surpreendi, eu achei que esse era o Faber e o outro era o Pentel. Isso. E é um pastel onde o Faber custa mais de R$100, com 20 e... O nosso é o de 38? Enfim, Olha. são menos que 50 cores. São bem menos. E o Pentel custa metade do preço. Com bem mais cores. Tem a questão do tamanho também, né? O Pentel é pequenininho e tal. Sim. Mas enfim, gente, ó, é o seguinte, velho. Mostrou muito esse teste, justamente porque esses três aqui têm uma mistura muito próxima. Esses três quase não se misturam. Então, assim, quando vocês falam pra mim assim, Pri, eu não consigo fazer o blend, a gente vai ter live sobre isso, tá? Sobre como trabalhar com esses pastéis escolares e tal. Mas a questão do que todo mundo pega muito no pé do blend, da transição mais suave, etc. Os que melhor tiveram, os que apresentaram uma transição mais suave, mais natural, realmente, foi o top 3. E é por isso que eu elegi eles como os mais interessantes para adquirir. O resto são fezes. E deixa eu fazer uma pergunta para um próximo vídeo. E sobre o papel? Você notou alguma diferença desse papel para outros papéis usando pastel? Então, esse papel, ele é vendido como um papel para pastel seco. Tanto que, como vocês viram no vídeo, ele tem vários favos, ele tem uma texturinha de vários pontinhos para que o material consiga aderir, né? Consiga ficar fixo ali nesse papel. É um papel bem interessante para trabalhar com pastel oleoso. Ele vai ser mais desafiador porque você vai precisar trabalhar mais para cobrir esses poros, caso você queira cobrir todos os poros do papel, né? Então você vai gastar mais um tempo fazendo isso. Tem gente que faz questão de ter aquela pintura lisinha, tem gente que não faz questão. Eu sou da turma que depende. Dependendo do trabalho, eu não me importo de deixar aparecendo. Pra mim é uma textura a mais no trabalho. Mas no caso do Staedtler especificamente, que você já usou ele pra pintar com o Bristol, você percebeu que teve alguma diferença? Sim, porque eu já falei isso e vou repetir que pastel oleoso é para ser usado com papel texturizado. Nunca se esqueçam disso. Não precisa ser uma lixa 100, mas precisa ser um papel que tenha uma mínima textura, porque senão todo o seu pastel oleoso vai parar no chão. Uma parte dele já vai parar naturalmente, né? Mas aí não precisa ser a caixa inteira também. Porque o Bristol, gente, ele é liso. Mas era isso, assunto para o futuro. Eu só fiquei curiosa para saber a diferença do Staedtler no Bristol e nesse papel, sabendo do histórico. Tanto que no vídeo eu comparei, né? 2 papéis diferentes, porque eu queria ver um com mais textura, um com menos textura, e é isso. Deu super certo. Então, seu top 3... o nosso top 3 foi o mesmo. Igual, Cis, Crayola e Pentel. E em último lugar, Giotto, né? Que a gente pega e taca fogo e joga longe, que aquilo ali é capaz de virar a Terceira Guerra Mundial. É isso, gente. Né? Foi isso. Eu acho que a gente teve conclusões muito boas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam. Qual foi o top de vocês? Se faz sentido o que a gente escolheu.
se vocês gostaram, se vocês já tiveram alguma experiência com esses outros. Eu sei que a maioria das pessoas conhece muito Pintel. Sim. Mas as outras marcas eu não sei, não conheço outras pessoas que tenham usado ou enfim, que tenham opinião sobre esse assunto. Então comenta aí se você já usou, se você gosta, se tem alguma dificuldade, pra gente fazer uma live aqui falando sobre pastel e usando pastel, né, pra gente sarar todas as feridas, né, de pastel oleoso, né, porque as outras eu não consigo, ou pelo menos se divertir, ou criar outras feridas. Nunca se sabe, né? Se você for usar um gioto da vida, você pode criar muitas. Deus me defenderá. Ó, gente, juro por Deus que eu queria chorar. Eu fiquei um tempão pensando por que eu fiz isso comigo. Eu sei. Por quê? Não, eu sei que você ficou. Sim. Você falou tanto. Você falou tanto. Ela falou muito do Gioto. Que eu imaginei qual era o Gioto. Pelos comentários. Véi. Só de pensar, minha coluna doeu, assim, amoleceu as costas, sabe? Uma vontade de desistir. É por isso que muita gente odeia arte. Tem vontade de desistir, porque a pessoa pega um material desse e ela quer morrer. E é isso. E assim, com esse clima, né? Foi se criando um clima terrível, né? No final do vídeo. Deixa o like. Compartilha com mais pessoas, para que as pessoas saibam o que comprar e o que é fezes. E o que não merece comprar, tá certo? Ou o que comprar no inimigo secreto, né? Pode ser, né? Inimigo inimigo secreto das artes. Diga aí, é só desilusão, velho. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like. Deixa o like, né? Pra poder cuidar da saúde também. Isso. Cuidado pra subir nas montanhas com pessoas duvidosas. Não suba a montanha com pessoas duvidosas, tá? Suba com amigos. Enfim. E por favor, comentem. Eu estou curiosa pra saber como as pessoas sabem. Eu quero saber a opinião de vocês também. Sabem, não acham? Deixa aí o membros. Não deixa não, no caso, vem pros membros, tá certo? Se você puder, torne-se membros. Membro. Esse ano vai ser babado, vai ter muita coisa legal lá, tá certo? E agora a gente tem as lives que estão acontecendo também. E sempre que for ter live, eu vou avisar pra vocês aqui na comunidade ou lá no Instagram, então fiquem espertos, tá certo? E é isso, recados dados. Até a próxima. Tchau, pessoal. Não, vou botar não. Ai, eu preciso tomar um analgésico.